Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu venho fazer essa gravação para compartilhar uma experiência com vocês. Eu sempre falei para alguns amigos que eu conheço que o que mais agrada a Deus é a sinceridade. O que mais chama a atenção de Deus no ser humano é a sinceridade. A sinceridade para com Deus e a sinceridade para com você mesmo, a sinceridade para com outras pessoas. Seja sincero com Deus. Seja sincero. Ainda que o que você vai passar, ainda que o que você vai falar com Deus, eu estou dando um exemplo ridículo aqui, mas ainda que você está magoado, chateado, triste, fala para Deus. Fala, meu Deus, ainda que você fale para Deus, fala para Deus assim, ó, poxa, eu não confio no Senhor não. Eu não confio no Senhor, não acredito no Senhor. Ainda que você fala isso, você está sendo sincero. Eu fiquei anos perdido no mundo. Hoje, graças a Deus, eu conheci Jesus, eu tive um encontro com Deus. Hoje eu posso desfrutar de uma vida diferente, de uma vida muito diferente do que eu se vivi no passado. Hoje o círculo de amizade que eu tenho é uma amizade nova, né? Porque águas se moveram, não é porque eu me distanciei das pessoas do passado, porque depois que eu me converti a Deus, eu larguei as amizades. Não, negativo. É que águas foram se passando e fiz novas amizades. Só que essas novas amizades que eu conheci, eu já estava com a minha vida estruturada com Deus. Eu já tinha conhecido Jesus, já tinha me libertado dos meus maus caminhos, já tinha libertado das minhas iniquidades. E eu acabei criando um novo círculo de amizade. Mas quem me conhece no passado, pessoas que estavam presentes na minha vida no passado, antes de 2014, se eu não me engano, né? Antes de 2014, que eu tive meu encontro com Jesus em 2014, e antes dessa data, pessoas que viviam no meu círculo de vida sabiam o quanto que eu sofri e o quanto que eu era uma pessoa ruim, o quanto que eu era uma pessoa não confiável, né? E Jesus veio na minha vida e me transformou. Logicamente, me transformou porque eu fui sincero com Ele. Eu fui sincero. Para quem me conhece desde a infância, sabe que eu cresci num berço evangélico, praticamente. E quando eu fiquei afastado da minha fé cristã, as pessoas perguntavam para mim assim: Ô Jorge, me chamava de Juninho na época. Ô Juninho, por que você não volta para Deus? Por que você não se apega com Deus? E eu falava assim: rapaz, tá faltando um tapa na minha cara, da mão de Deus, e um tapa na minha bunda, para eu tomar vergonha na cara. Eu nunca coloquei a culpa na igreja, no pastor, no fulano, no beltrano, no cicrano, nas experiências ruins que eu tive de vida, pelos casamentos falidos. Nunca coloquei a culpa. Coloquei sempre a culpa em mim mesmo. Tá? Então, seja sincero com Deus. Você está passando um problema, uma dificuldade? Rasga teu coração com Deus. Rasga. Fala com Deus. Fala com Jesus. Mas seja sincero. E além de ser sincero com Jesus, seja sincero com você mesmo. Seja sincero com um amigo teu. Seja sincero com as pessoas que estão no teu círculo de vida. Não esconda, não. Não esconda quem você é, não, rapaz. Seja realmente quem você é. Isso serve para quem não tem um compromisso, uma aliança verdadeira com Deus, e serve principalmente para aqueles que se dizem que têm uma aliança verdadeira com Deus. Seja sincero.
Seja sincero, seja transparente, segura o rojão, tenha caráter. Tenha caráter. A coisa que mais agrada a Deus é a sinceridade no coração. Eu sempre bati nessa tecla. Uma vez um amigo falou assim: Jorge, mas não é assim. Ser sincero demais não é assim. Então, eu não confio em Deus. Um exemplo ele me deu. Então a pessoa não confia em Deus, não crê em Deus, né? E ela vai falar que odeia Deus? Eu te odeio. Isso, aquilo. Não significa que Deus vai chamar, que isso vai agradar a Deus. Vai agradar a Deus, sim. Vai agradar. Vai agradar muito a Deus. Porque ela está sendo sincera, ela está falando o que está dentro dela. Ela não está indo lá, aleluia, glória, eu te amo, eu te adoro, e nem sabe o que é isso. A pessoa nem sabe o que é isso, nem sabe. Ela fala que ama Jesus, mas ela pouco sabe quem é Jesus, ela não sabe. Ela não quer viver o caráter de Jesus. E eu fico mais pé da vida que isso acontece dentro das igrejas. Seja a Igreja Universal, Assembleia, Congregação, seja lá o que for. Acontece dentro das igrejas. As pessoas não são sinceras. Não são sinceras para com Deus e não é sincera para com o teu próximo. E eu sempre bati nessa tecla, que a coisa que mais agrada a Deus é a sinceridade. Há 7 anos eu bato nessa tecla, há 8 anos eu bato nessa tecla. Há 8 anos eu bato nessa tecla. Desde quando eu conheci Jesus eu bati nessa tecla, porque foi a experiência que eu passei com Deus. No dia que eu encontrei Jesus, que eu tive meu encontro, minha experiência com Jesus, eu fui sincero. Eu rasguei meu coração. Eu falei o que estava dentro de mim. E eu ainda falei para Jesus que eu não ia largar certas coisas que eu tinha de errado. Jesus falou o quê? Falou que não? Que ele não me aceitava? Não, Jesus ficou quieto. Eu ainda acredito que Jesus falou até amém, tá? Com o passar dos anos, nem dos anos, com o passar dos dias, dos meses, ele foi me lapidando e eu fui moldando. Mas eu fui sincero. Aquela sinceridade deixou Jesus trabalhar dentro de mim. Jesus não vai trabalhar dentro de você se você não for sincero. É impossível Jesus trabalhar dentro de você se você não for sincero. Então seja sincero com Jesus, com você, mas com o teu próximo também, meu amigo. Com o teu próximo também. Sinceridade. Eu sempre bati nessa tecla. No domingo eu fui na reunião na igreja e veio um estudo que fala assim, a força do sincero, né? E aqui fala tal, né? Aqui ele dá uns exemplos, mas está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, né? Capítulo 11, versículo 4, né? Está escrito assim, Deus se mostra forte para com os de coração perfeito. O que é o dos coração perfeito? Davi. Davi foi um homem que, tá aqui, ó. Davi, ele foi longe, né, da perfeição, de ser um homem perfeito. Mas seu coração era perfeito para com Deus. Quando Deus fala aqui, ó, Deus se mostra forte para com os de coração perfeito. Não é a perfeição humana, porque nós somos imperfeitos. Nós somos nada. Nada. Mas o nosso coração tem que ser perfeito diante de Deus. O nosso coração tem que ser perfeito diante de Deus. Coração perfeito não é aquele que nunca peca. Sim, o que busca não pecar. E quando ele peca, não se esconde o que é e o que fez. Por isso ele acha arrependimento. Estou dando um exemplo aqui, besta.
Quantas foram as vezes que eu já passei por isso? A minha esposa sabe disso. E eu não fico me enganando. Eu luto para ser sincero diante de Deus, luto para ser sincero diante de mim, luto para ser sincero diante da minha esposa, dos meus filhos e até mesmo dos meus amigos. Tem amigos meus que sabem o quanto que eu sou sincero. Tem amigos meus que sabem o quanto foi sincero. E tem tem colegas que foram meus amigos, que hoje não são meus amigos, que se afastaram de mim pela minha sinceridade. Pouco importa. Sinceramente, pouco importa. Lamento. Quantas foram as vezes, né, que eu passei por uma experiência que aos meus olhos humanos era um pecado, né? E eu não cometi esse pecado. Eu não estou falando aqui de prostituição, de adultério, de mentira, seja qualquer pecado, tá, pessoal? Até mesmo num vício besta, de tantas outras coisas. Pecado se engloba em tanta coisa. E eu, na hora, eu fui sincero ali, falei com Deus: poxa, meu pai, não deixa eu cair contra ti, não. Eu tive maus olhos ali, ó. Eu errei ali, eu falei mal de fulano, eu critiquei tal pessoa, eu desejei ter tal coisa que é de outra pessoa. O meu coração ficou cheio. Poxa, eu nem precisava, mas eu fui sincero com Deus. E ali eu encontrei arrependimento, encontrei força para lutar. Seja sincero. E todas as experiências que eu tive com Deus, minha esposa sabe de todas elas. Todas. Todas elas. Tá? Então, assim, Davi, tá aqui no texto. Davi foi um homem de muitas falhas, mas que alcançou a misericórdia de Deus. Foi vitorioso contra todos os seus inimigos por causa da sua sinceridade. Ele mesmo disse isso em 2 Samuel 22, capítulo 22, versículo do 1 ao 24. Tá aqui, ó. Ele foi vitorioso contra todos os seus inimigos por causa da sua sinceridade. Olha o que a sinceridade faz com o homem. Ela faz isso. Deus não suporta um enganador fingido, pois ele insulta a sua onisciência. Se Deus se mostra forte com os de coração perfeito, e você quer vencer o seu Golias, precisa alinhar seu coração com o de Deus. Então, pessoal, seja sincero para com Deus. Seja sincero. Sincero. Usa de toda a tua força de sinceridade para com Deus. Não se esconda atrás de uma capa. Seja você, meu amigo, evangélico, seja você católico, seja você quem for. Não se esconda atrás de uma capa. Não se esconda atrás de um título de uma igreja e nem de um título, seja você de obreiro, seja você de evangelista, seja você de pastor, seja você de bispo, seja você do membro de uma igreja, seja você quem for, não se esconda. Não se esconda. Nós não somos perfeitos e Deus não espera a perfeição em nós, mas no nosso coração sim. Seja sincero para com Deus, para com você e para com teus amigos mais próximos, para as pessoas que estão no teu círculo, para a tua família. E a sinceridade não é fácil, ser sincero. Mas não mesmo. Mas é o segredo da vida. O segredo da vida é isso. Então, seja sincero. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano para todos nós.